A chave de Davi está falando sobre o que? Relacionado ao que, missionário Gilson? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar esse versículo ao pé da Bíblia, porque tudo que falamos temos que provar na Bíblia. Vamos examinar no livro do profeta messiânico Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 22 e o versículo 22, em nome de Jesus. Isaías 22, versículo 22, que nos fala assim: darei a eles a chave do cargo que ele ocupará, como os homens mais poderosos do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará. E o que ele fechar, ninguém abrirá. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode analisar uma coisa interessante, que na minha tradução, ela saiu diferente da sua Bíblia aí. Mas não te preocupa, porque eu estou usando uma linguagem de hoje. Talvez, amado, a sua Bíblia seja uma linguagem corrigida, uma linguagem atualizada, ou uma linguagem NVI, ou até uma linguagem da King James, ou até uma linguagem Bíblia de Jerusalém. Mas a expressão da palavra é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. A tese seria: o que significa essa chave de Davi, a qual o Senhor está falando aqui na sua palavra? Para que nós possamos entender o versículo 22 do capítulo 22 do profeta Isaías, nós temos que ir para o contexto, porque todo texto sem contexto é um pretexto para aquilo que se quer falar. Então nós vamos ter que voltar um pouquinho acima do versículo 22, vamos dar uma analisada a partir do versículo 15, para que nós possamos entender o que é essa chave, quem é que está falando e quem é que está recebendo essa chave, amém? Então o versículo 15 nos diz assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que fosse falar com Sebiná, o administrador do palácio do rei, e lhe disse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo com toda a força e vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que eu enchia de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebiná: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquia, e eu vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Amém? É onde entra o versículo 22, que Deus vai dizer: darei a eles a chave do cargo que ele ocupará como os homens mais poderosos do país, logo abaixo do rei. Amém, amados? Então vamos entender esse texto. Primeiramente, esse texto ele está numa linguagem literal. Por quê? Porque o Senhor aqui está falando ao seu profeta Isaías, dizendo para ele, numa profecia, para que ele fosse ao encontro deste homem chamado Sebiná. E este homem ele era um mordomo, um administrador das coisas do rei. Trazendo para o dia de hoje, ele seria um ministro da casa civil. Então, o que este homem está fazendo? A Bíblia nos fala que este homem ele tinha uma autoridade, acima dele só estava o rei. Então a Bíblia fala que a autoridade que esse homem recebeu, ele ficou tão orgulhoso, que esse orgulho fez ele achar que ele podia fazer coisa no mesmo patamar do rei. E a Bíblia fala que naquela época, todos os reis, eles construíam a sua cova em cima de montanhas, em cima de rochas. Era uma coisa muito luxuosa e muito de honra para aqueles que a visse. Que tinham poder. Que tinham poder, exatamente. Mas só que esse homem, Sebiná, ele achava que podia se igualar ao rei. Só que ele esqueceu que a posição dele era de servo.
ele estava ali como um administrador das coisas do rei. Então, o que esse homem está fazendo? A Bíblia nos fala que esse homem vai ficar tão orgulhoso que ele vai querer se comparar como se fosse um rei. E ele vai querer exercer coisas que era para o rei fazer, aonde ele não tinha autoridade para fazer, e ele começa a fazer. Só que uma coisa, amados, que esse homem, ele não sabia que Deus estava no controle da vida do seu povo. E quem era o rei nesta época, onde esse homem está sob o controle da administração das coisas do rei? O rei seria o rei Zedequias. E este rei tinha comissionado esse homem chamado Sebiná para que ele viesse administrar o palácio. Quer dizer que o Sebiná, ele ganhou uma autoridade, por ser mordomo, ele tinha um cargo que o elevaria um pouco a mais que os outros, e isso tornou ele a ser orgulhoso. Exatamente. Ele ficou um pouco meio soberbo, né? É isso que você quer falar. Exatamente. A soberba desse homem subia a tal ponto que ele já se achava que podia exercer a mesma função que o rei exercia. Só que ele agora está invertendo. Por quê? Quando a Bíblia fala de mordomo, está falando de um administrador. E quando a Bíblia fala de servo, está falando daquele que serve ao seu senhor. Então ele tinha um senhor para servir, mas só que ele já está se achando na audácia de ele mesmo ser servido. Porque ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. Para servir. Louvado seja Aleluia. o nome do Senhor. Então o profeta Isaías vai repreendê-lo. Por que vai repreendê-lo? Porque ele está fazendo uma coisa que a Bíblia não autorizava ele fazer. Só que podia fazer isso era rei. E ele não era um rei. Por isso que Deus agora vai dizer para o profeta, dizer para ele: o que é que tu estás fazendo aqui? Ele estava construindo o seu monumento. Porque todos os reis, quando eles morriam, ele queria deixar um memorial para que aquele povo a qual ele governava viesse se lembrar dele. Só que tem uma coisa muito interessante, que o memorial só seria lembrado pela benfeitoria. Porque se ele fosse um rei mau, ninguém ia trazer memória às suas benfeitorias. Ninguém ia querer lembrar dele. Ninguém ia querer lembrar dele. Os frutos dele eram maus. Exatamente. Mas a Bíblia fala que o rei Ezequias foi um rei bom. E era o rei Ezequias que tinha que colocar ali o seu túmulo, ou construir o seu memorial. O que é um memorial? É um algo que você coloca para ser lembrado ou lembrar de alguém. Como Deus sempre falava com Abraão, se Deus falasse com Abraão aqui agora, Abraão ia e levantava um altar. Por quê? Para se lembrar, toda vez que passasse por ali e visse aquele altar, ele se lembraria que ali Deus falou com ele. Então isso seria um memorial, trazer sempre a memória aonde foi que Deus falou com ele. Então esse homem ele quer ter uma memória, mas só que a memória só pode ser colocada naquele que Deus constituiu autoridade. Então, no caso dele, não tinha constituído ele em nada. Nada, exatamente. Né? E ele queria ser lembrado de alguma forma. Exatamente, porque o poder dele, o único que podia abater ele era o rei. Porque abaixo do rei, ele é que comandava. Ele era o porta-voz do rei. Exatamente. Aí, então, o que vai acontecer? Aí a Bíblia nos diz que Isaías vai repreendê-lo e vai dizer para ele a palavra que Deus mandou numa profecia. Diz a ele que eu vou retirar ele da posição que ele está, porque foi eu que coloquei ele nessa posição, mas só que agora eu vou tirá-lo. Por quê? Porque ele já está ambicionando coisas maiores, a qual não era para ele ter. Porque se Deus quisesse que ele fosse o rei, ele seria o rei. Mas só que Deus não construiu ele como rei, construiu ele como um mordomo, como um administrador. Para servir ao rei. Exatamente. Aí aqui uma coisa muito interessante, que Deus diz aqui, ó, no versículo 19. O Senhor Deus disse a Sebiná: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Deus está dizendo que vai humilhá-lo, porque ele não está querendo reconhecer o porquê ele foi colocado naquela posição. E no dia de hoje, amado, tem muitas pessoas que não estão fazendo menção do que Deus fez na sua vida e esquece que foi Deus que colocou ali. Mas Deus colocou, mas colocou também limite para que ele possa exercer. Então, cada um tem que ficar na posição que Deus o chamou. Aí Deus vai dizer aqui para ele que vai tirar ele da alta posição, que vai remover ele do seu cargo, e Deus vai dizer para ele que já escolheu outro melhor do que ele. É onde a gente vai passar a entender agora. Que Deus diz: vou vestir ele com a tua roupa, que era uma roupa de autoridade, uma roupa a qual os oficiais ou aqueles que eram grandes podiam estar,
E Deus disse que vai pegar o cinto que ele tinha e vai passar para outro melhor que ele, que seria Eliaquim. Só que quando Deus diz que eu tenho Eliaquim escolhido para exercer agora a tua função, para administrar as coisas do rei, é onde vem agora a palavra, a chave de Davi. Então, quando Deus diz, e eu te darei ou porei sobre os teus ombros a chave de Davi, Deus está querendo dizer o que com isso? Qual é a linguagem que está sendo usada aí? A chave de Davi. Quem era Davi na Bíblia? A Bíblia fala que Davi seria um homem segundo o coração De Deus. de Deus. A Bíblia fala que Deus escolheu Davi para ser rei. Não foi Davi que escolheu a Deus. Foi Deus que escolheu Davi, foi Deus que quis escolher. Então, e sobre Davi, Deus vai selar um pacto. E nesse pacto, Deus vai dizer para Davi que sempre perante ele vai ter alguém da sua descendência para exercer na sua frente, para exercer na sua presença, para ficar continuamente em adoração. É por isso que quando diz a chave de Davi, significa autoridade. Deus sempre vai colocar uma autoridade, mas comparecendo ou parecido com a autoridade que foi dada a Davi. Quem foi Davi? Davi se preocupou em honrar o Senhor em tudo. Então por isso que Davi sempre leva o nome de a chave de Davi, segundo o coração de Deus. Por que Davi era o segundo coração de Deus? Porque Davi procurava agradar a Deus, ainda com as suas falhas, ainda com os seus erros, mas Deus sempre vinha na vida de Davi. Por quê? Porque Davi era um homem que tinha sinceridade com Deus. Quer uma coisa interessante, meu evangelista Robson? Que Davi, quando ele peca, aquele pecado que todos conhecem da Betseba, que ele ficou no seu palácio e a Betseba estava se banhando, a Bíblia fala que ele desejou, foi, possuiu. Sabendo também da tragédia que ele colocou o seu esposo Urias. E ali naquela situação, a Bíblia nos fala que ele entra nela e ela fica grávida. O que vai acontecer aí? Pecado. Quando ele descobre que ela está grávida, ele vai mandar buscar o marido para que ele entre a ela, para que através dessa gravidez não seja descoberto seria de Davi, mas seria do marido. Mas só que o marido tinha tanto temor e honra de servi-lo, que não deu preferência à sua esposa, mas deu preferência de cuidar do rei. Mas a Bíblia fala que Davi vai arquitetar um plano, e nesse plano vai mandar levar o marido dela, chamado Urias, para a frente da peleja, para que ele fosse morto. E ele vai ser morto. Só que nesta morte, quando chega a notícia que ele morreu, Davi vai mandar buscar agora Betseba para que ele possa orar. Só que Deus estava vendo tudo. Davi tentou ocultar uma coisa que Deus estava sempre vendo. Só que ele achava, pelo seu feito, nada ia acontecer e nada ia ser revelado. Chegou um certo tempo que Deus vai mandar o profeta Natan a Davi. Já fazia um bom tempo. E quando o profeta Natan chega ao rei Davi, ele vai usar uma ilustração, ou vai falar uma parábola, dizendo, meu rei, e nessa parábola dizendo, havia um certo homem muito rico, e ele tinha várias ovelhas. Porém, chegou um viajante na sua casa, com fome, e ele pensou em dar um banquete. Só que também existia outro homem, muito pobre, e só tinha uma ovelha. Então esse rei, que era muito rico e tinha muitas ovelhas, de pegar daquele que já tinha muita e dar ao seu visitante, ele foi pegar daquele homem que só tinha uma e se alimentava dela. Qual seria a situação aí para esse homem? E a Bíblia fala que o profeta Natan, explicando essa parábola, Davi se acendeu em ira. E nessa ira, Davi vai pronunciar uma palavra que Deus pegou ele pela palavra, dizendo, o homem deveria ser morto e restituir aquele pobre coitado que só tinha uma 4 vezes mais. Na mesma hora, o profeta Natan vai olhar para ele e vai dizer, Davi, este homem é tu. Aí Davi se lembra, porque foi Deus que colocou ele. Então ele tinha que entender que Deus estava vendo a vida dele. Então Davi estava esquecido. Então, amado, tem coisas que na nossa vida a gente acaba se esquecendo porque o poder cega. A autoridade muitas vezes faz um homem usar privilégio que ele vai desconsiderar o seu próximo. Mas só que ele tem que entender, quem colocou ele foi Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala, quando Davi é repreendido nessa parábola, e Natan explica para ele, o homem é tu, é onde Deus se agradou de Davi, foi nisso. Davi vai botar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, pequei contra o Senhor. Na mesma hora veio o arrependimento. Né? Exatamente. Quando caiu a ficha dele, trazendo para essa colocação, ele veio em si e disse, meu Deus do céu, fiz loucura.
Porque eu ocultei dos homens, mas do Senhor ninguém pode ocultar nada. Porque a Bíblia fala que não há nada que não seja revelado. E tudo que está oculto um dia vem à luz. Então, Davi, quando ele passa a ter o conhecimento do que ele fez, a primeira coisa que ele vai reconhecer é dizer: pequei contra o Senhor. E Natã vai dizer para Davi na mesma hora: mas o Senhor passou de ti hoje, Davi, a morte, porque tu ias morrer. Mas Deus usou de misericórdia. E a misericórdia do Senhor, amado, é a causa de nós não sermos destruídos. Então quer dizer que quando o profeta Isaías foi para o mordomo, Deus constituiu ele naquela posição para que ele fosse servo. Exatamente. Voltando ao assunto. E ele deixou-se engrandecer pelo orgulho e pela soberba. Exatamente. E qual foi a consequência disso, missionário Gênesis? A consequência disso é até interessante que eu usei aqui a colocação da passagem de Davi com a Betseba. Quando foi revelado a Davi o que ele fez, Davi tomou uma atitude corretamente, reconheceu o seu erro e se humilhou perante ao Senhor. E na sua humilhação ele perante ao profeta, na mesma hora Deus dá a palavra ao profeta e diz: Deus passou de ti hoje o teu pecado, porque ele ia morrer. No caso, Deus perdoou na mesma hora. Perdoou ele na mesma hora, porque era morte. Mas pela sinceridade que estava no coração de Davi. Por isso que Davi é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele cometia um erro, ele falava para o Senhor se arrependendo de coração. Quer ver uma coisa interessante, amado? Não fugindo do assunto, mas vamos analisar aqui rapidinho. Salmo 51. Veja a preocupação do salmista Davi na expressão dele de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. 51, versículo 3, que Davi dizia assim, ó: pois eu conheço, meu Deus, aleluia, bem o meu ser, glória a Jesus, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti eu fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condena. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que eu fui concebido. Então veja, amado, e eis que tu queres um coração sincero e cheio, e o meu coração com a tua sabedoria, enche o meu coração com a tua sabedoria, e tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me, ficarei branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez um som de alegria e de felicidade, ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Então veja agora interessante o que Davi vai dizer agora no versículo 9, amado. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. aleluia. Então Davi, ele reconheceu que na posição que ele estava, ele não foi porque ele merecia, mas porque Deus escolheu e Deus quis. Então agora ele está reconhecendo que o feito dele não feriu só ao homem, mas feriu a Deus, aquele que o chamou, aquele que confiou, aquele que acreditou que ele poderia exercer aquela função. Então, aconteceu a mesma coisa com esse homem Sebiná. Ele foi um administrador colocado por Deus, mas na hora que o poder estava na mão dele, ele acabou se esquecendo daquele que o colocou. Então, amado, muitas vezes isso está acontecendo nos nossos meios. Por quê? Porque quer conhecer uma pessoa? Há um ditado no mundo, o evangelista Robson, que dê poder à pessoa, que você vai ver quem ela é. Com poder mundo. Exatamente. Então veja agora o desespero de Davi, quando o profeta diz: esse homem é tu, Davi. Por quê? Porque no versículo 11, Davi vai dizer assim, ó: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Então, o temor de Davi é perder a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, amado, a gente não somos nada. Aleluia. Porque primeiro a sua palavra quer dizer paracleto. O significado trazendo para o português significa consolador. Davi sabia. Por isso quando ele faz aquele Salmo 23, versículo 4, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
nenhum mal temeria. Evangelista Rossi, por que ele está colocando assim, nenhum mal temeria? Porque ele sabe que a presença do Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, está com ele. E se ele perder esta presença, ele sabe que ele não é nada. Só que este homem chamado Sebiná, ele desprezou a presença, desprezou aquele que colocou, desprezou aquele que falou e desprezou a quem ele estava seguindo, porque ele queria ser mais do que aquele que tinha lhe colocado. Amém, evangelista Robson? Então, quando vem a palavra que Deus vai dizer para ele, e eu vou colocar ele aqui na tua posição, e vou colocar sobre ele a chave de Davi, Deus está querendo dizer que vai dar a mesma autoridade que ele tinha. Que ele tinha. Vai transferir para ele agora. Ele aqui. Para ele aqui. É como se Deus tivesse dizendo como fez com Saul: eu tenho encontrado um homem melhor que tu. Entendo. Quando Saul desobedeceu ao Senhor, e Deus sentiu no coração e rejeitou, e Deus chega para Samuel e diz: eu tenho me arrependido de ter escolhido Saul, porque eu mandei fazer e ele não fez o que eu mandei. E a Bíblia fala que Deus vai designar Samuel para buscar um segundo seu coração, mas que Deus ia mostrar. Uma coisa interessante também nesse texto, evangelista Robson, que ele está dando a palavra é Isaías, mas quem está fazendo a escolha é Deus. Então veja, amado, Deus está dizendo na boca de Isaías para este homem, Sabiná, que ele tem escolhido outro, e diz e revela o nome desse outro. Então, mostrando que aí, que Deus ele tem um poder de escolher, de determinar e de fazer na vida de quem quer. Então Deus escolheu. Então, se Deus escolhe, é porque Ele conhece. Se Deus chama, é porque Ele sabe. Então, amado, Deus está no controle de tudo. Vamos dar uma parada, uma breve paradinha. Daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso missionário de início. Vamos dar um pequeno intervalo. Fique conosco. Não sai daí. Deus te abençoe.